um podcast feito por donos de pizzaria para donos de pizzaria. Hoje está tendo o prazer e a honra de receber o nosso amigo, mentor e expoente maior, Valmor. Ele que serve de espelho para todos nós. É uma honra danada estar aqui com você, Valmor. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Ah, rapaz, que responsabilidade. Depois de uma apresentação dessa, eu vou dizer uma coisa para você, né? Não, eu que agradeço. Feliz demais. Feliz demais porque de estar nesse evento, né, de ver tudo que está acontecendo, até porque a minha história com a Pubra, né, ela continua, na verdade, né, mas são mais de 20 anos dentro, né? Então a gente vê cada ano a evolução e tudo que a Pubra tem feito pelo setor, então me enche de alegria. E estar aqui agora sentado contigo conversando é prazeroso demais. Muito bom. Eu estou voltando no tempo aqui 2 anos atrás, Valmor, porque você era da diretoria e eu acabei o sucedendo junto com o Márcio, né? Saiu você e o Maurício, dois diretores de peso aí. E eu pensei, rapaz, como é que eu vou substituir esses caras? Eu não estou preparado, não. E de fato eu não estava, mas com a ajuda de todos, inclusive com a de vocês, a gente tem conseguido tocar o projeto junto com o Leandro, com o Gustavo e com o Vilibor. E eu estou muito grato por tudo que vocês construíram para que a gente pudesse estar tocando daqui para frente, viu? Ah, legal. Eu acho que é o que você falou até algo muito interessante agora, com a ajuda de todos. Eu acho que a associação ela representa exatamente isso, né? O objetivo dela sempre foi esse, né? Fortalecer, ou seja, um ajudar o outro. Então acho que isso talvez é o principal legado, a principal referência do que é a Pubro, do que é a associação. É entender que tá ali, todo mundo está ali para somar um com o outro, ou seja, se ajudar mesmo, né? E lógico, depois de muitos anos dentro da diretoria, né? Não foi fácil, porque há algo que a gente gosta, né? A gente Sim. faz com Tem um prazer. apego também, né? Tem sim, mas a gente até hoje eu encontrei o Maurício ali, a gente estava conversando, eu Sim. falei, onde você vai entrar agora? Ele falou, não estou passando até longe, que é para não, não Para me não me chamarem. chamarem. Mas é muito gostoso, e vocês têm feito um trabalho muito lindo e substituiu com certeza acima do que era esperado, porque a gente viu realmente esses 2 últimos anos, né, um crescimento muito legal da associação, a forma como ela está se portando hoje, né, se posicionando no mercado também, isso é muito importante. E com isso o setor ganha, o setor cresce, né? Exato. Acho que isso e ajuda todo mundo. Então isso é muito legal. Sim, mas agora, Valmor, vamos entrar um pouco na sua história, porque você é inspiração para muita gente. E as pessoas às vezes veem o sucesso daquele empreendedor que já alcançou um destaque no setor, mas não sabe os perrengues, como foi o começo da história. Olhar o sucesso é fácil, difícil é caminhar o caminho que aquela pessoa fez até chegar ali. Me fala um pouco, como é que começou a sua vida de empreendedor e fala um pouco da trajetória até você chegar aqui onde nós estamos hoje. Se eu for fazer aqui, nós vamos ficar uns 3 dias, né? Afinal, esse ano eu estou completando 45 anos dentro de uma Meu pizzaria. Deus do Ou céu. seja, é uma história. Eu nunca fiz outra coisa a não ser estar dentro de um restaurante. Então, na verdade, minha história começa em 1980. Meu pai perde o emprego dele de motorista de ônibus. E aí, por aquelas coisas assim, que a necessidade levou ele a arrendar um restaurante. Mas o intuito dele nem era um restaurante, o intuito era porque o restaurante tinha um espaço para morar junto. Então ele falou, vamos morar ali e tal. Minha mãe na época era cozinheira de escola, merendeira, né, como a gente falava lá no Paraná. E ele falou, ela faz umas marmitas ali, a gente mora e tá tudo certo. E ele continuava atrás de emprego motorista. Mas aquilo ali acabou virando, se tornou um restaurante. Então a nossa história começa lá em 1980 para 81, nesse formato. Meu pai, como ele fala sempre, né, meu pai hoje ainda atua com restaurante também no Paraná, às vezes pergunta quando vocês começaram, daí ele sempre fala, nós começamos junto, porque naquele primeiro dia ele me pôs para lavar copo. Caramba, E ali a gente vê a história, né? fantástico isso. E aí eu venho para dando um salto longo na história. Depois disso, em 2002, eu venho para São Paulo. E aí vem o primeiro perrengue, né? Porque eu venho através de uma falência. Eu havia separado a sociedade, aí negócios mal feitos e tudo mais me levaram a uma falência, falta de gestão, uma série de coisas. E aí eu venho de uma falência gigantesca, não foi só falir, né? Você realmente perder tudo. Não é zero, é É abaixo de abaixo, zero. tinha um tracinho negativo lá que era grande. E aí fui morar de favor, essas coisas todas, né? E com filhos pequenos e tal. E aí, nesse processo, a gente acabou vindo para São Paulo, que era o último local que eu falava, eu vou morar em São Paulo. Não, isso é terra de doido, eu sempre falei isso. Né? Falava, né? Mas minha esposa acabou vindo para São Paulo, pela área que ela atuava, precisou recomeçar. E passado uns meses eu acabei tendo que vir também.
E dentro desse percurso de procurar emprego aqui e tudo mais, surge a primeira loja, a primeira pizzaria no Butantã, uma loja de esquina, 30 metros. E ali naquele momento através do jornal, que tinha os amarelinhos, para quem é Tinha mais um antigo vai lembrar amarelinho, disso, primeira mão da primeira época. mão, tinha um anúncio. E eu acabei negociando essa pizzaria, teve uns perrengues ali para negociar, questão de valor e tudo, porque eu não tinha o dinheiro, então irmã financia carro, outro dá mais 1.000, aí peguei o dinheiro do salário da esposa, que eu deixei de pagar aluguel para completar, porque era Ou só seja, vista. dobrou a aposta, né? Fizemos lá, ou era tudo, era nada. E ali em 2003 nós começamos, 8 de agosto de 2003, eu começo numa pequena pizzaria que já era do bairro, ela já existia desde 92, então já tinha ali seus 11 anos. Já era Cadalora? Já era Cadalora a marca. 11 anos, ela tinha 2 funcionários, que era o casal que era dono, e mais um entregador. E para eles, aqueles 30 metros era o sonho deles, tanto que a deles venderam e foram embora para o interior. Mas quando eu peguei ali naquela época, eu falei, eu precisava de mais do que isso, né? Então, eu lembro que ela vendia uma média de 30 pizzas no sábado à noite. E aí eu olhei para minha esposa e falei, se a gente vender 50, já tá já bom. estamos no lucro, já pagamos as contas, paga aluguel e tudo bem. Então o meu projeto inicial foi exatamente dessa forma. E ali eu comecei, morando na Zona Sul, a loja no Butantã, Zona Oeste, vindo de ônibus para trabalhar, voltando de ônibus, aquela história toda que é um perrengue, que ninguém lembra, ninguém sabe às vezes toda essa história. Apesar de eu já ter isso em várias vezes já compartilhado. Mas ali Deus começou a nos abençoar, a direcionar. Então eu saio de 8 de agosto de 2003, uma loja de 30 metros, para onde a gente chegou hoje. Então hoje o grupo hoje ele é composto por 27 operações, né, entre pizzaria, outras marcas que eu tenho, né, de comida, em outras áreas que eu atuo também hoje. A gente acabou montando um ecossistema, ou seja, meus negócios todos eles se conversam entre eles, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, sobre casa de carne, loja de produtos de limpeza, então todos eles conversam, totalizando 27 operações, e aí nós saímos de um funcionário naquela época para hoje beirando os 350. É um resumo bem rápido, mas ele, para quem passa... Mas que sintetiza bem as principais fases as ali, linhas, né? Mas eu sempre coloco, mesmo em momentos muito difíceis, a gente nunca deixou de acreditar. E aí eu sempre respeito, eu sempre falo isso, né? Independente daquilo que você crê e tal, mas eu falo, a presença e a direção do Senhor sempre foi muito grande, porque eu tenho certeza, eu trabalhei muito, me esforcei muito, mas se não fosse a direção e essa presença em si para nos direcionar e capacitar mesmo para chegar até aqui, talvez a gente teria desistido. Porque não é fácil. Não é. É desafiador, principalmente quando você vem, né, de uma perda, é muito difícil se reerguer. E aí, ter coragem, né? Porque acaba que vem o medo, né? Vem o medo, e aí eu falo que é um processo, e talvez nem era esse o objetivo, mas é até importante para muitos que passam por isso, a importância primeiro de realmente permanecer, ou seja, não quebrou, faz parte. Mas meu pai sempre falava, quando aconteceu isso, ele falava isso vai passar e a gente ainda vai se alegrar de tudo isso, porque isso vai ter um propósito, vai ter um objetivo, mais forte, vai né? te fortalecer, exatamente isso. E aí esse processo todo, uma das coisas que eu precisei aprender, e aí talvez isso até é muito legal a gente compartilhar, o fato de você ter perdido, quebrado, né, e toda essa situação que você passou, quando você consegue dar a volta por cima, mas daí vem um outro desafio, o crescimento e ao mesmo tempo você se desligar, porque você vai ter que entender que você já não vai mais dar conta, você começa a crescer, como aconteceu com a gente, e você precisa ter vida. Então eu passei por um processo, e foi um desafio grande, de eu entender que eu precisava continuar tendo vida. Eu não conseguia me desligar do meu negócio. O medo de quebrar novamente, o medo de acontecer alguma coisa, eu ficava 24 horas. A minha cabeça, o meu corpo estava ali. E com isso eu também impediu de eu crescer muito. Eu abri algumas lojas, mas estabilizou. Por uns anos eu fiquei naquele ali. Porque chegou no seu limite físico e mental até, né? Tudo. Era o medo, o desafio. E quando eu a chave em 2012, essa chave virou ali para mim, e justamente numa viagem, porque eu cansei de fazer viagem com os meus filhos, eu comprava pacotes, né, para praia, tal, para o Nordeste, 14 dias. Só que eu fazia o quê? Eu ia, ficava 5, 6, voltava no final de semana, trabalhava, voltava na segunda, mais um pouquinho lá, e eles já até cresceram com isso. Acostumaram nesse ritmo, né? E aí em 2012, numa dessas viagens, eu
Já tinha, inclusive, comprado a passagem para voltar e eu resolvi não voltar. Ao final de 14 dias eu voltei, a minha loja tinha vendido mais, estava melhor. Eu falei, epa, o negócio tá bom, então dá. Então E dali agora para eu tô no frente, caminho então, certo. foi a virada de chave. E aí eu voltei a crescer, inclusive, porque hoje, é o que eu falo, minhas lojas hoje, elas não dependem, e nem poderiam depender de mim. Lógico, a gente é a cabeça do negócio, é a direção do negócio, mas hoje ela tem que fluir na estrutura que foi montada. Né? Você sabe que essa foi uma visão que eu adquiri na Pubra. Eu lembro que logo que eu entrei na Pubra, eu estava numa reunião, nossa, que eu estava adorando, rapaz, a reunião era na nossa sede ali da Santa Cecília ainda, Abaixo. e não tinha terminado, eu estava morrendo de vontade de ir, mas eu tinha que ajudar a bater a massa. E aí eu fui e falei, mas espera aí, todo mundo aqui é dono de pizzaria, por que só eu tô tendo que sair, né? Alguma coisa tá errada e não é com eles, é comigo. E eu tenho um costume de todo final de ano eu colocar algumas metas, escrever e deixar anotado para de fato de cumprir. E eu lembro que naquele ano a minha meta foi assim, ó, eu vou trabalhar na minha pizzaria, mas porque eu quero, não porque eu preciso. Então, eu tô sempre lá, mas se eu não for, assim como eu não vou hoje, que eu tô dedicando aqui ao evento, as coisas têm que acontecer. E esse é um desafio. Mas esse eu vou até para a câmera da verdade ali, mas veja bem, amigo dono de pizzaria, isso é um processo. Se você está iniciando na sua jornada, não pense que você vai poder abandonar lá e ficar de patrão fora porque você vai cuidar do estratégico. Você tem que conhecer tudo, todos os detalhes da sua pizzaria, para que quando você estiver longe, se alguma coisa não sair do jeito que você quer, quando você voltar, você vai saber corrigir. Então, isso é um processo, isso tem que ser um objetivo para você, mas viva cada fase, assim como o Valmor, que estava quebrado, foi para a lojinha de 30 metros quadrados, com um funcionário, ele não se tornou a potência que ele é, o empresário que ele é, do dia para a noite. Foi um processo, e esse processo, para quem é vencedor, não termina nunca, né, Valmor? Porque a gente é inconformado, é eterno inconformado, né? Eu acho que, na verdade, talvez isso seja muito que é o, vamos dizer, o abastecimento, é a energia, é o que move a gente, né? É buscar sempre. Eu dentro da caminhada, lógico, a gente sabe que todos nós temos o nosso tempo e tudo mais. Tem um tempo que você vai diminuir o teu ritmo, que você tem que tirar o pé às vezes um pouco, mas aquela coisa de estar ali envolvido não tem como você fugir, deixar de participar, né? De se envolver. Mas é o que você colocou ali, é importante a gente entender que dentro de todo negócio há um processo e você vai ter que aprender a passar ele, não dá para pular etapas, Edu. Principalmente quando você quer crescer. Então você vai precisar viver processo a processo, porque isso vai te ajudar e vai evitar muitas coisas lá na frente. É muito comum a gente ver as pessoas, infelizmente o cara tem uma loja linda, a primeira loja, e aí ele é uma marca tal, e aí ele fala, agora eu vou para a segunda. Só que ele realmente não está preparado está ainda. preparado para essa segunda. E às vezes não é, aí a culpa não é do produto, não é o local que ele foi, é uma questão às vezes, da própria gestão mesmo, né? Como ele vai conduzir o negócio dele, porque ele vai ter que entender que aquela primeira loja ali, ela caminha redondinho porque ele está lá dentro. Só que depois ele não é dois para estar ao mesmo tempo. Então, esse é o processo que ele vai ter que desenhar, entender. E também aprender o seguinte, que nunca vai ser igual. O Edu estando lá dentro da loja dele vai funcionar de um jeito. Ele não estando, ele vai ter que encontrar uma maneira que ela vai funcionar. Não vai ser igual ao Edu e está tudo bem. E aceitar isso também. Sabe? A gente estava ali agora há pouco batendo um papo, que a gente estava falando com o Eric, ali exatamente isso, né? A gente quer e deseja que todas elas estejam caminhando todo padronizado. Nas lojas que a gente tem, né, várias lojas, unidades, a gente quer e a gente trabalha para isso. Mas também a gente está muito tranquilo, porque sabe que é quase impossível. Por mais que você crie, tá? Por quê? Porque você mexe com pessoas, com ser humano, e que tem essas coisas. Mas é você entender e encontrar justamente a forma que você vai administrar isso, né, melhor. E para cada um não adianta, não é uma receita de bolo que vem pronta. Eu ia falar exatamente Não é receita de bolo, não adianta. O que deu certo para mim, você vai vir pegar algumas coisas, mas você vai ter o modo de você como implementar ele dentro do teu negócio. E da mesma forma, até o que deu certo para uma loja sua, às vezes na outra... Eu já tive isso. Acho que quem não teve, porque aí mexe até um pouco com o ego, principalmente quando o cara vai da primeira para a segunda loja. A primeira loja do cara bombou, ele falou, pronto,
agora deixa comigo. Se eu botar Aqui, 50 lojas, vou franquear, já vira franquear. Quer dizer, não é. não há. Às vezes uma rua que você vai para trás muda tudo. É outro público, é outro funcionário, não dá para explicar, mas que não, se fosse simples assim, todo mundo estava com rede gigante aí, né? Às vezes a gente escuta de muitos empreendedores, muitos donos de negócio, ele enche a boca para falar, eu sou apaixonado pelo meu negócio e tal. E eu, ao longo da caminhada, eu falei muitas vezes isso também, né? Eu amo o que eu faço, tudo bem e tal, mas isso, amigo, não é o que me segura, não. Você Eu repensou, né? gosto do que eu faço, eu realmente gosto, porque às vezes a pessoa fica apegada a um negócio, tá ali vendo que o negócio não vai, mas porque a marca, porque isso pode... Meu amigo, é negócio, eu trato aquilo ali como um negócio, ele pode dar certo e pode não dar. Eu já abri loja e fechei. E se não der, tá tudo Não bem, deu, tá ué. tudo certo, eu não sou obrigado a Não tem acertar como, tudo. né? Eu não posso continuar errando. Inclusive Exato. comprometendo lojas que estão dando certo. Então, isso aí ela sai daquele negócio de você, não, porque eu sou apaixonado, eu não posso queimar minha marca. Não, amigo, é negócio. Não deu certo, deu. vai mudar para outra avenida, para outra rua e segue a vida. Agora você vai ficar ali, às vezes, sabe, gastando energia num local, numa determinada situação, E acaba descuidando de descuidando onde está indo bem. da onde está indo bem, tirando, né? Então, a gente hoje, como empresário, tem que ser rápido para isso. Eu falo, você tem que ser apaixonado, gostar e dominar o teu negócio, mas não se prende. Sim. Você tem que tomar decisões, às vezes elas não vão ser fáceis. Exato. Então, você estar mesmo antenado e aí tomar tranquilo, sabe? Tá. E bola para frente. Agora eu vou dar uma cutucada em você, rapaz, para ver se você consegue me ajudar, inclusive. Eu tenho 4 operações, tô com 49 anos e já tô começando a pensar lá na frente, o que que eu vou fazer com essas lojas quando eu quiser parar? Agora imagino você com 27 operações. Você já parou para pensar nisso, Valmor? Eu tenho passado bastante, inclusive é um assunto, né? E quando eu saí da diretoria da Publi, isso foi um dos também das situações, né? Eu, além de toda das minhas empresas, né? No meu particular, eu também eu atuo ministerialmente, sou pastor também, então hoje eu pastorei uma igreja também, então tenho as minhas, e além de tudo, é um chamado que eu tenho para isso, e é uma coisa também que me dá muito prazer, né? Então, foi aprendendo como lidar com isso. Eu sempre falo que numa empresa ela tem 3 situações, né? Ela quebra, eu já quebrei, hoje, graças a Deus, eu falo assim... Já passou dessa fase. Ela tem uma sucessão, e aí no caso, para quem tem herdeiro e tudo mais, inclusive foi um pouco do que nós falamos mais cedo ali, né? No nosso bate-papo no evento lá. E aí, a outra opção é você vender. Vai vender, né? Então você tem que estruturar. Eu hoje trabalho pensando, sim, vai chegar o momento para alguma situação. Eu tenho 3 filhos. Meus filhos, nenhum dos 3 não demonstraram interesse ainda. Então eu tenho um cenário desenhado aonde eu vou chegar. Agora é estabelecer qual vai ser o tempo. Está desenhado, quer dizer, um dia o meu grupo ele vai dar continuidade com outra pessoa. E hoje foi muito legal esse bate-papo, por isso que eu falo, eu sempre aprendo. Hoje eu estava ali, vamos dizer assim, organizando, né, estava entrevistando, arrancando perguntas de um de outro que você está fazendo comigo aqui, e o Eric falou algo para mim que fez todo sentido, exatamente para essa pergunta que você fez. Com essa questão de, sabe, amigo, eu vou preparar, se chegar o momento, amém, vou vender, entender que a minha marca vai continuar. E ela tem que continuar e está tudo certo, independente se é alguma sucessão e tal. E isso também dá uma liberdade, porque a gente vê muito casos nessa questão de sucessão, o cara tem filhos para passar, aquele negócio todo. Às vezes os filhos não querem, mas se sente obrigado. Sim. E muitas vezes, entender que o Eric falou algo que foi muito, muito interessante, isso é o meu negócio, não é o deles. Inclusive, se eu quiser vender, ele teria que ser meu. É seu também, eu poderia né? querer usufruir daquilo ali agora. Eu trabalhei muito, ralei muito. Então, a colocação foi muito legal. E eu aprendi mais um negócio aqui. Você está indo nessa linha então, também. Então, assim, eu falei, olha, tá aí. Ó, eu trato com muita naturalidade. Vai acontecer o momento? Vai. Se no meio do caminho ainda os filhos resolverem voltar e querer encarar, amém, tá tudo ali, vamos pensar ali, vamos ver. Tá tudo em família e mas vamos tocar para frente. O processo é esse, né? Ele vai caminhar sozinho, mas é uma coisa muito natural.
Já pensei mais, eu já estabeleci algumas metas que eu tenho como metas de vida também, tenho prazo, tenho tempo para tudo isso acontecer, né? Porque a gente sabe que o tempo passa muito rápido. E parece que não, mas são 45 anos dentro do restaurante, pô, tenho 56 anos. Mas são 45 dentro, né? 56 anos a gente fala, a gente é novo para tudo ainda, porque tem muita coisa para fazer ainda. Sim. Mas aquela história é o que você faz é que a gente está contando de tempo dentro, né? Isso ele consome, né? Não tem jeito, né? Exato. Mas, E me fala uma coisa, vamos, você é um empresário que inspira muitos empresários. Mas volta lá no passado, quando você era pequenininho, ou mesmo num passado mais recente. Cita alguém que, mesmo que não seja empresário ou empresário, que te inspirou de alguma forma, que fez você falar, poxa, eu vou conseguir chegar um pouco mais longe porque eu estou me inspirando nessa pessoa. eu muitas vezes a gente tem muito como referência o mercado que a gente está, uma pessoa, alguém que, né? Sim. E que está naquela área tua, então você traz ela como referência. Eu posso dizer, dentro disso, eu tenho várias pessoas que a gente vê no mercado, né, que a gente atua. Eu venho de uma época que era papel, caneta e calculadora, né, para fechar a conta, não tinha nada, então você chegava, atendia o cliente, ficava tudo na mesa, aí quando o cara pedia conta, você olhava 3 isso, 3 aquilo, somava ali e dava conta. Mas eu, para mim, que para mim é uma referência até hoje, e eu vejo ela, é uma referência para mim em todas as áreas que eu vivo, ou seja, família, ministério e empresa. É um amigo meu, um pastor amigo meu que hoje mora no interior do Paraná. Para mim ele é uma inspiração pela postura, pela simplicidade, e algo que eu me espelho muito também, sabe? Então, assim, ele é eu falo sempre, eu tenho, como no dia a dia, eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, e minha esposa brinca, né? Não sei como é que você consegue ser desse jeito e tal. O mundo está desabando e você está Não, tranquilo. vai tentar, né? E ele é para mim essa referência também, que no meio das tempestades, ele consegue a tocar o calmaria barco ali. ela permanece. Então, isso para mim acho que, e aí é o que me fortalece, inclusive daí por isso que eu falo como referência a ele, porque isso me dá tranquilidade para seja a área que eu for atuar, aquilo que eu for fazer, o que eu tiver que conduzir, a paz está ali, a tranquilidade está ali para tomar as decisões e assumir. Então, e é um ensinamento, né? Porque foi como o seu próprio pai disse no passado, tudo vai passar. A gente nada resiste ao trabalho, à honestidade, à verdade. Você seguindo firme no seu propósito, lá no final tudo vai dar certo. Do que vai acontecer para você o que tem que acontecer. O fracasso não é o problema. O problema é você desistir. Exato. A derrota, a quebra, não é o problema. O problema é você desistir. Não pode entregar os pontos, né? Nenhum. Então, essa acho que é a lição que a gente precisa sempre tirar, né? Não desistir do negócio. Beleza. Valmor, nós estamos finalizando por aqui. Esse bate-papo foi sensacional. Mais do que bate-papo, uma aula até de vida. Eu, como representante da Publi aqui no podcast, agradeço novamente por tudo que você já fez pela gente e continua fazendo. E também conte com os amigos aqui. Estamos sempre de braços abertos para te receber. É uma alegria, uma alegria. Foi uma alegria o convite, prazer estar aqui com você. Então nem se fala, né? A gente, eu falo em pouco tempo, poucos anos juntos, mas a gente cria um relacionamento. Graças a Deus se dá bem, né? Tem carinho pelo outro e admiração. Acho que isso é fundamental. Obrigado mesmo. É isso aí. Um abraço. Maravilha. Um podcast feito por donos de pizzaria para donos de pizzaria. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.